nos últimos 20 anos, não há um diretor artístico que pediu demissão, além desse maluco que tá aqui falando com você. Esse diretor da Globo fala da realidade de trabalhar na Globo e como os grandes diretores saíram de lá. 20 anos de Globo, nenhum diretor artístico chegou lá e falou, eu me demito. Ou saía demitido, ou saía direto pro cemitério. E eu falei, eu não vou pegar nenhum desses dois caminhos, não me interessa. Pedro fala do status de ser um global. A gente não pode negar que você tá ali na Globo, tem um nível de segurança, de status, essa coisa toda. Fala sobre como a Globo se queimou tanto que hoje em dia ser da Globo é mais como uma maldição e faz as pessoas te olharem torto. Hoje em dia eu já nem sei tanto, né, Flávia? Porque, enfim, a imagem da empresa já ficou tão turva, tão confusa, que a gente já nem sabe o que é bom e o que é ruim. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Então não adianta a gente ficar assentado naqueles lugares que nos dão segurança, que nos dão conforto. Eu, sinceramente, eu estudei depois, né, claro, a história lá da Globo. Nos últimos 20 anos, não há um diretor artístico que pediu demissão, além desse maluco que está aqui falando com você. 20 anos de Globo, nenhum diretor artístico chegou lá e falou, eu me demito. Ou saía demitido, ou saía direto para o cemitério. E eu falei, eu não vou pegar nenhum desses dois caminhos, não me interessa, né? E, claro, o que eu posso fazer para agora buscar um crescimento além daquilo que eu já obtive aqui dentro. E aí você realmente abre mão de salário, abre mão de segurança, abre mão do status, né? A gente não pode negar que você está ali na Globo, tem um nível de segurança, de status, essa coisa toda. Benefícios. Hoje em dia eu já nem sei tanto, né, Flávia? Porque, enfim, a imagem da empresa já ficou tão turva, tão confusa, que a gente já nem sabe o que é bom e o que é ruim. Mas, por outro lado, é fundamental que a gente se desafie mesmo, que a gente busque coisas. Então, fazendo um trabalho durante o ano de 2020, quando o mundo parou, Sim. O que acontece? Eu comecei a fazer um trabalho de apoio e de ajuda a pessoas. Usando as técnicas que eu uso como diretor, comecei a trabalhar um reposicionamento emocional de pessoas e um novo entendimento e uma nova interpretação sobre a história de suas vidas. Isso pela internet. Pela internet. Sim. E aí começamos a ter um resultado nesse trabalho muito bacana. Eu falei, cara, essas pessoas estão precisando de ajuda. Eu não vou ficar lá tocando novela agora por um lado que eu já estava querendo mesmo sair. Sim. Eu falei, eu não vou sair daqui agora, eu estou precisando... essas pessoas estão precisando de ajuda. Hoje, as consequências dos distúrbios mentais, emocionais no mundo são muito grandes. Sim. Então, quem puder ajudar, quem tiver alguma forma de ser útil nesse momento para muita gente, que corra atrás, que vá em frente. Eu falei, eu não vou me negar a estar aqui. Isso é mais importante hoje do que eu continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo lá, de direção de novelas, que eu sou apaixonado por novela. Eu sou um fã de novela, eu cresci assistindo, eu cresci apaixonado por aquele universo, por aquele mundo. Fui lá, busquei, batalhei, conquistei, dirigi os últimos grandes trabalhos, fez tudo, né? Cara, de novela lá na Globo. Eu fiz cinema, teatro, mas as novelas, as últimas grandes novelas da Globo, eu estava lá. Então, mas chega uma hora que você fala assim, tá mudando isso aqui. A indústria da novela, a forma como se faz uma novela, tá mudando. Eu fui percebendo isso, Flávia, há 20 anos atrás, em 2005. Em 2005, quando a gente estava dirigindo, eu estava dirigindo Alma Gêmea, eu comecei a perceber, eu falei, vai mudar tudo isso aqui. E não vai ser uma mudança saudável para a novela. O que você percebeu que estava mudando? Esse mais prático. Assim. A mudança, em primeiro lugar, de avaliação de conteúdo. Ou seja, como é que eu avalio a novela que vai ser produzida e que vai ser posta no ar. Essa avaliação superior, ela é absolutamente primordial, porque dela depende o resultado para tudo aqui embaixo. Então, se lá em cima eu estou avaliando uma novela sem ter o absoluto conhecimento sobre isso que eu estou lendo e isso que eu estou fazendo, obviamente o resultado para baixo vai ser fraco. Então o que acontece? Eu fui sentindo, tá, por parte de algumas pessoas dentro da empresa que estavam se tornando líderes
da área de criação de entretenimento e conteúdo da empresa, tá? Um certo desmerecimento com a profissão. É assim, Flávia, você tem um filho, tá? Seu filho tá doente. Você leva ele no advogado ou você leva ele no pediatra? Pois é, pediatra. Né? Pediatra, porque quem, apesar dos dois serem doutores, o pediatra é quem tem de criança, o advogado de processo. Se você está com problema jurídico, você não vai no médico. Olha, doutor, eu estou com um problema jurídico aqui, mas eu não sei nada sobre... Você acha que tinha advogado ali fazendo serviço de pediatra? Exatamente. Então... Nós começamos a ter advogados fazendo serviço de pediatra. E novela é ciência. Você precisa ter estofo, você precisa ter quilometragem, você precisa ter muito entendimento sobre aquilo, porque é uma ciência muito subjetiva, é muito sutil. Então existia um certo nível de sabedoria no comando, claro, porque quando a empresa começou a sua história, Flávia, não tinha esse fenômeno todo, esse sucesso todo. A gente tem uma percepção da Globo já do tamanho que sempre foi. Não era assim. Era uma empresa que era quinta colocada em audiência. E no ano de 1966, 68, ela foi inaugurada em 65, no Jardim Botânico, deste tamanho, no Rio de Janeiro. E foi se construindo. Né? E o Roberto Marinho, o doutor Roberto Marinho, fundador, não conseguia pagar as contas, ele tinha uma dívida enorme lá com os Estados Unidos, que foi o pessoal que ajudou ele a comprar. E caramba! Faz mal, isso aí. Perdão. A gente falou do doutor Roberto Marinho. Olha só. Vai que ele está com sede. Olha né, só, com todo respeito à memória do doutor Roberto Marinho. Não tem problema, só que as coisas acontecem. Então, o que acontece? Ele tinha lá a dívida dele, que ele tinha comprado os equipamentos todos de fora dos Estados Unidos, e a partir daí ele começou então a querer transformar a Globo numa empresa de jornalismo. Ele era muito ligado ao jornalismo, era dono de jornal, mas eles não conseguiam sair da onde eles estavam. Quinto lugar em audiência no Rio de Janeiro. Como é que eles viram esse jogo? E aí veio então o Walter Clark, com 29 anos de idade. Ele tinha acabado de sanar as contas da TV Rio, né? Que também era uma empresa de televisão deficitária. A maioria das empresas de televisão naquela época eram deficitárias. Elas não davam... Começavam patinando, né? Patinando e não tinham, assim, grandes recursos, não eram poderosas e tal, porque... não existia ainda a rede nacional de televisão. Então elas eram regionais e eram mais enfraquecidas financeiramente falando. Então veio o Walter Clark, chamou o Boni. E aí ele trouxe as novelas para a Globo. E as novelas eram assim. Começou com a Glória Magadã. Eles tinham uma... Que ano era isso nas novelas? Isso era em 1968, 69, 70. Quase 70 já estamos avançando né? um pouco. Sim. Então a Glória Magadã, que era uma grande autora de novelas da época, tá? E quem escrevia novelas para a Globo na época, tinha uma estrangeirice na novela. Olha como é que o mundo dá voltas e olha que coisa interessante. Então as novelas eram meio estrangeiras. Eles chegaram a construir no teto da emissora no Jardim Botânico uma arena para gravar uma cena de tourada de uma novela que supostamente se passava na Espanha. E, se eu não me engano, o toureiro era o Tarcísio Meira. E eu lembro de diretores de produção depois me contando que eles eram figurantes nessa cena, no teto da emissora, aqui no Jardim Botânico. Porque não existia Projac, porque imagina. Não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Eles fizeram uma tourada lá em cima, né? Então, aí o Boni, então... e o Walter Clark junto falaram que a gente quer trazer uma novela brasileira que tem a ver com o Brasil. Tinha acabado de ter na Tupi, escrita pelo Cassiano Gabus Mendes, a novela que tinha lá o Mário Fofoca. Eu não lembro exatamente o nome da novela, não é essa Elas por Elas que passou agora, não. Sim. Era uma outra novela, eu vou me lembrar o nome. Mas ela foi a primeira novela com cara de Brasil, que era o Luiz Gustavo fazendo Mário Fofoca, um detetive, não sei o quê. Sucesso, né? Sucesso absoluto. E os caras falando, cara, é isso que nós temos que fazer. Então eles foram atrás de abrasileirar a novela. Trouxeram então a Janete Claire, trouxeram o Dias Gomes,
botaram o Daniel Filho como responsável pela mecânica de se gravar uma novela e foram trabalhando até que em 1973 apareceu Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, então, foi o ápice daquele primeiro movimento para fazer das novelas um conteúdo que falasse com o povo brasileiro, que dialogasse com o povo brasileiro. Olha só, gente, que eu fiz a maior bagunça. Não tem problema, essas coisas acontecem. Mas você acha que a internet teve alguma interferência? Eu não acho que a internet teve interferência. Eu acho que a internet era para ter tido, para ter gerado uma interferência. Tem duas formas da gente olhar isso. Uhum. A primeira, que a internet poderia ter potencializado a empresa a um nível que hoje a gente ia estar entupido de Globo para todos os cantos. Se eles tivessem olhado a internet como uma aliada, mas acontece que a administração olhou a internet como uma inimiga. Uhum. Então você criar um conflito com uma onda de comunicação, com a maior ferramenta de comunicação do mundo, aquilo que está conectando a todo mundo como a sua inimiga, significa que você está brigando com a história. Você está brigando com o inevitável. E você não pode brigar com o inevitável. Você tem que ter um jeito de se ajustar pelo inevitável. Você acha que isso foi mais nos anos 2000? Porque o que eu sinto hoje é que ela meio que se retroalimentam, não? A internet com a televisão? Exatamente. Hoje tem um movimento de retroalimentação. Tem, mas a televisão ainda é muito... eu acho que ainda se defende demais. Ainda se protege demais. E não entende exatamente, porque todos nós estamos entendendo isso ainda, quais são as características e as identidades que existem na forma de se comunicar pela internet, que é um negócio diferente. Apesar de ter as semelhanças, é completamente diferente. O Pedro tem toda a razão. A direção da Globo é composta por gente que não deveria estar lá. E com isso, a emissora foi afundando e hoje se encontra em uma crise que vai ser difícil de se recuperar. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.